One of our most beloved hymns Um de nossos hinos mais queridos começa com essas palavras: begins with these words. Come follow me. Vinde a mim, Jesus falou, Then let us in his e seu exemplo nos deixou, for thus alone para podermos nos guiar God's own e love. em seus passos caminhar. Those words inspired Essas palavras, inspiradas no primeiro convite do Salvador a seus discípulos, were written by John. foram escritas por John Nicholson, um converso escocês. Many of our early leaders, he had little Como muitos de nossos antigos líderes, ele tinha pouca instrução formal, mas um profundo amor por nosso Salvador e pelo plano de salvação. all of the messages of this conference Todas as mensagens desta conferência nos ajudaram a seguir os passos de nosso Salvador, cujo exemplo e ensinamentos definem o caminho para todo seguidor de Jesus Cristo. like all other Christians. Em comum com todos os cristãos, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estudam a vida de nosso Salvador conforme relatada no Novo Testamento, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vou examinar exemplos e ensinamentos contidos nesses 4 livros da Bíblia Sagrada e convidar todos a ponderar To consider how como sua igreja restaurada and each of us e cada um de nós as followers. nos qualificamos como seguidores de Cristo. Jesus taught that baptism was Jesus ensinou que o batismo era necessário para entrar no reino de Deus. necessary by being Ele começou seu ministério sendo batizado, baptized. e ele e seus seguidores batizaram outros. Fazemos o mesmo. Began his preaching by inviting his Jesus começou sua pregação convidando seus ouvintes a se arrepender. servants' message. Essa ainda é a mensagem de seus servos para o mundo. His ministry, Jesus gave commandments. Durante todo o seu ministério, Jesus deu mandamentos e ensinou: se me amais, guardai meus mandamentos. Commandments would require Afirmou que o cumprimento de seus mandamentos exige que seus seguidores deixem para trás o que ele chamou de o que entre os homens é elevado e a tradição dos homens. if ye were of the world, Também nos advertiu: love his own, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. not of the world, Mas porque não sois do mundo, então eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Apostle Peter later declared, Como o apóstolo Pedro declarou posteriormente, os seguidores de Jesus seriam um povo adquirido. Latter-day Saints understand that we should not be Os santos dos últimos dias compreendem que não devemos ser do mundo, nem nos apegar a tradições dos homens, mas tal como outros seguidores de Cristo, às vezes achamos difícil seguir o Salvador nessa regra. model themselves after Alguns moldam a vida segundo os costumes do mundo, Jesus said of some porque, como Jesus disse a respeito de alguns que foram por ele ensinados, eles amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. leaders to follow Christ are Esses exemplos de rejeição a Cristo são por demais numerosos e delicados para ser citados aqui. Variam desde práticas adotadas pelo mundo, como o empenho de ser politicamente correto e extremismos no vestuário e na aparência, até nos valores básicos, como a natureza eterna e o papel da família. Jesus' teachings were not meant to be theoretical. Os ensinamentos de Jesus não eram apenas teóricos. Sempre foram para ser colocados em prática. Heareth these sayings, Jesus ensinou: doeth them. todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Servant whom his E Lord, when he bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. in another beloved hymn we sing, Savior, may Outro I hino learn favorito to love cantamos: walk Salvador, eu quero amar-te, shown. em tua senda quero andar. I learn to love thee. Salvador, eu quero amar-te. I would follow thee. Sim, eu te seguirei. As Jesus taught, those who love him will keep his Como Jesus ensinou, aqueles que o amam guardam seus mandamentos. President Monson taught this morning. Serão obedientes, como o presidente Monson ensinou esta manhã. Not a casual or Seguir Cristo não é uma prática desleixada ou ocasional, way of life, mas um compromisso contínuo e um modo de vida que se aplica a todos os momentos e em todos os lugares. and how we
O Salvador ensinou esse princípio e a forma como devemos ser lembrados e fortalecidos para segui-lo, quando instituiu a ordenança do sacramento, ou comunhão, como outros a chamam. Sabemos por revelação moderna que ele ordenou seus seguidores a partilhar dos emblemas em lembrança dele. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias seguem esse mandamento a cada semana, participando de um serviço de adoração em que partilhamos do pão e da água e fazemos o convênio de que sempre nos lembraremos dele e guardaremos seus mandamentos. Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre. Também deu esse exemplo, como na ocasião em que passou a noite em oração a Deus, antes de chamar seus 12 apóstolos. Tal como outros cristãos, oramos em todos os nossos serviços de adoração. Também oramos pedindo orientação e ensinamos que devemos orar individualmente com frequência e ajoelhar-nos diariamente em família para orar. Tal como Jesus, oramos a nosso Pai Celestial e o fazemos no sagrado nome de Jesus Cristo. O Salvador chamou 12 apóstolos para auxiliar em sua igreja e deu-lhes as chaves e autoridade para prosseguir o trabalho após sua morte. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como a Igreja restaurada de Jesus Cristo, segue esse exemplo em sua organização e em seu modo de conferir chaves e autoridade a apóstolos. Alguns que Jesus chamou para segui-lo não aceitaram imediatamente, mas procuraram adiar o trabalho para atender às suas devidas obrigações familiares. Jesus replicou: "Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Muitos santos dos últimos dias praticam essa prioridade ensinada por Jesus. Isso inclui o maravilhoso exemplo de milhares de missionários seniores e de outros que deixam a companhia de filhos e netos para desempenhar os deveres missionários para os quais foram chamados. Jesus ensinou que Deus criou o homem e a mulher e que um homem deve deixar seus pais e apegar-se à sua mulher. Nossa fidelidade a esse ensinamento é bem conhecida. Na conhecida parábola da ovelha perdida, Jesus ensinou que devemos sair a procurar todo aquele que se tenha extraviado do rebanho. Como sabemos, o presidente Thomas S. Monson deu grande ênfase nesse sentido em seu memorável exemplo e ensinamento sobre o resgate de nossos semelhantes, tanto homens quanto mulheres. Em nosso empenho em resgatar e servir, seguimos o singular exemplo e os ternos ensinamentos de nosso Salvador sobre o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus até ordenou que amássemos nossos inimigos. E em seus grandiosos ensinamentos, do final de seu ministério mortal, ele disse: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Como parte desse mandamento de amar-nos uns aos outros, Jesus ensinou que, quando somos ofendidos, devemos perdoar. Apesar de que muitos penam para seguir esse difícil mandamento, todos conhecemos exemplos inspiradores de santos dos últimos dias que perdoaram com amor mesmo as ofensas mais graves. Por exemplo, Chris Williams exerceu sua fé em Jesus Cristo para perdoar o motorista embriagado que causou a morte de sua esposa e 2 de seus filhos. Passados apenas 2 dias da tragédia, e ainda profundamente abalado, aquele homem clemente, que servia como um de nossos bispos, disse: "Como discípulo de Cristo, eu não tinha outra escolha." A maioria dos cristãos doa aos pobres e necessitados, como Jesus ensinou. No cumprimento desse ensinamento de nosso Salvador, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e seus membros muitos se destacam. Nossos membros fazem generosas contribuições para instituições de caridade, prestam serviço individual e fazem outras doações aos pobres e necessitados. Além disso, nossos membros jejuam por 2 refeições a cada mês e doam o valor dessas refeições como oferta de jejum, a qual nossos bispos e presidentes de ramo utilizam para ajudar nossos membros necessitados.
Jejuar para ajudar os famintos é um ato de caridade, e quando isso é feito com uma intenção pura, constitui um banquete espiritual. Nosso serviço humanitário global da Igreja é menos conhecido. Usando fundos doados por membros generosos, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias envia alimentos, roupas e outros artigos essenciais para aliviar o sofrimento de adultos e crianças no mundo todo. Essas doações humanitárias, que totalizaram centenas de milhões de dólares na última década, foram feitas sem distinção de religião, raça ou nacionalidade. Em nosso grande trabalho de socorro após o terremoto e tsunami do Japão, em 2011, foram fornecidos 13 milhões de dólares em dinheiro e suprimentos. Além disso, mais de 31 mil voluntários patrocinados pela Igreja doaram mais de 600 mil horas de serviço. Nosso auxílio humanitário às vítimas do furacão Sandy, no leste dos Estados Unidos, incluiu grandes doações de várias fontes, além de quase 300 mil horas de serviço de limpeza oferecidas por cerca de 28 mil membros da Igreja. Entre muitos outros exemplos, no ano passado, oferecemos quase 140 toneladas de roupas e calçados para os refugiados da nação africana do Chad. No último quarto de século, auxiliamos quase 30 milhões de pessoas em 179 países. Sem dúvida, o povo chamado de Mormons realmente sabe como doar aos pobres e necessitados. Em seu último ensinamento bíblico, nosso Salvador ordenou a seus seguidores que levassem seus ensinamentos a toda a nação e a toda a criatura. Desde o início da restauração, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem procurado seguir esse ensinamento. Mesmo quando éramos uma igreja nova que enfrentava dificuldades, com apenas uns poucos milhares de membros, nossos antigos líderes enviaram missionários através dos mares para o leste e para o oeste. Como povo, temos continuado a ensinar a mensagem cristã até hoje. Nosso inigualável programa missionário tem mais de 60 mil missionários de tempo integral, além de outros milhares que servem em tempo parcial. Temos missionários em mais de 150 países e territórios no mundo todo. Ao término de seu grande Sermão da Montanha, Jesus ensinou: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O propósito desse ensinamento e o propósito de seguirmos nosso Salvador é chegar-nos ao Pai, a quem o Salvador chamou de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por revelação moderna, algo exclusivo do Evangelho restaurado, sabemos que esses ensinamentos fazem parte do plano do Pai para a salvação de seus filhos. Nesse plano, somos todos herdeiros de nossos pais celestes. Somos filhos de Deus, ensinou o apóstolo Paulo. E se nós somos filhos, logo seremos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso significa, como nos é dito no Novo Testamento, que somos herdeiros da vida eterna e que, se nos achegarmos ao Pai, vamos herdar todas as coisas. Tudo o que Ele tem. Um conceito que nossa mente mortal mal consegue compreender. Mas, pelo menos, podemos compreender que somente nos será possível alcançar esse destino final, na eternidade, se seguirmos nosso Salvador Jesus Cristo, que ensinou que ninguém vem ao Pai senão por mim. Procuramos segui-lo e tornar-nos mais semelhantes a Ele, aqui e na vida futura. Assim, é isso que cantamos nos últimos versos de nosso hino Vinde a mim. Não só devemos imitar a sua vida exemplar neste estado terreal, mas sim também no imortal. Tronos, domínios e poder, glória eterna vamos ter, sempre ouvindo até o fim ao seu chamado, vinde a mim. Presto testemunho de nosso Salvador Jesus Cristo, cujos ensinamentos e exemplos procuramos seguir.
Ele convida todos os que estão sobrecarregados a chegarem-se a Ele, a aprender com Ele, a segui-lo e assim encontrar descanso para nossa alma. Presto testemunho da veracidade de sua mensagem e da divina missão e autoridade de sua Igreja restaurada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.